quebrar padrões é o primeiro passo para a cura. E o que eu quero dizer com isso? Que os ciclos vão se repetir até que a lição seja aprendida. O que acontece, gente? Sabe aquelas feridas que habitam no nosso coração e que mesmo inconscientemente a gente não resolve e elas se repetem e o padrão continua sendo repetido e a gente não sabe como sair daquilo, a gente não tem consciência do porquê as coisas acontecem e às vezes a gente quer até mudar, a gente quer se retirar desse papel, mas não sabe nem como. Por quê? Porque não tem consciência do porquê esse padrão se repete. Por que muitas vezes acontece determinada coisa em nossa vida. E eu vou dizer aqui para vocês o porquê que isso se repete. Porque enquanto essa lição não é aprendida, por exemplo, a gente pede para Deus mais sabedoria. Ele não vem aqui e bota um pozinho mágico de sabedoria na gente, não. Ele nos coloca em situações que nos façam aprender a ter mais sabedoria. Eu, por exemplo, fui colocada em situações para que eu aprendesse a lidar com a ansiedade. E olha que eu nem me julgava uma pessoa tão ansiosa, mas nesse último ano, principalmente, eu fui colocada em muitas situações que eu precisei lidar com ansiedade, eu precisei aprender a esperar, eu precisei aprender a confiar e, acima de tudo, a ter fé de que o que é para ser meu, e se eu estiver me movimentando, no tempo certo vai acontecer. Porque às vezes a gente quer receber as coisas no nosso tempo, mas não é o tempo certo, porque a gente não está preparado para receber tal coisa. Não estamos preparados para lidar com aquele fardo. Existe uma frase que diz que Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E é exatamente sobre isso. Se tu não recebeu o presente que tu quer, se tu ainda não está vivendo o que tu quer, e tu ainda continua passando por padrões e lições que precisam ser aprendidas, é porque ainda tem coisa para ser aprendida aí. Ainda tem coisa que precisa ser trabalhada. O autocontrole e o autoconhecimento são fundamentais para esse passo. E às vezes a gente trabalha tanto o autoconhecimento e se conhece demais a ponto de eu gosto dessa versão que eu tô conhecendo agora, essa versão faz sentido para mim, a gente tem que se reconhecer de novo. A gente tem que se aceitar e se amar e entender que essa é a nossa versão. Essa é a nossa versão trabalhada, essa é a nossa versão melhorada. Mas não importa aonde essa cura precisa acontecer. Se é nas relações com os familiares, com os pais, com irmãos, com avós, com filhos, com marido, com esposa. O que a gente precisa entender é que a gente precisa eliminar as ações negativas, aquela que vocês repetem muitas vezes sem perceber, se observando mais, tendo um olhar mais atento, entendendo por que aquela ação está sendo repetida. Por que 1000 vezes acontece a mesma coisa? Não é mais sobre por que acontece comigo, por que isso só acontece comigo. Nossa, parece que eu sempre vou em tal lugar e acontece a mesma coisa. Começa a prestar atenção, por que acontece essa determinada coisa? Será que não é sobre algo que tu pediu? Algo que tu desejou? Algo que tu pediu ter mais coragem, mais sabedoria, mais inteligência, mais autocontrole? Pensa se não é sobre algo que tu pediu. Pensa se não é algo que precisa ser trabalhado antes de pensar por que só acontece comigo. Porque enquanto tu negar aquilo que precisa ser curado, a situação vai se repetir. Até que a lição seja aprendida. Até vocês terem coragem de abrir os olhos e aceitar a situação como ela é. Aceitar e aprender com ela é o que vai te fazer crescer. É o que vai te passar para o próximo nível. E aí, esse padrão não vai mais se repetir.
Isso não significa que acabou, significa que outros padrões vão vir, porque estamos em constante aprendizado, estamos aprendendo diariamente com todas as situações. Então, a partir de agora, eu quero falar para vocês, tenham um olhar mais atento para essas situações, analisem por que elas estão acontecendo na vida de vocês, o que vocês precisam aprender com ela, porque quanto mais consciência a gente tem e mais rápido a gente entende, mais rápido a gente consegue resolver e passar para o próximo nível.